E aí, beleza? Estamos aqui, mais um vídeo, mas para comentar sobre a magia em universos de fantasia e de que como ela é meio paradoxal. Não me entenda errado, eu sou um admirador da fantasia, mas ela se tornou muito genérica com o decorrer do tempo, e eu falo genérica em vários sentidos. Por muitas das vezes as magias são muito simples, ou elas não dão tanto agrado, ou coisas diferentes que vão acabar chamando a atenção de quem é leitor, jogador e assim vai. Esse canal, querendo ou não, é pra falar muito sobre RPG, mas eu acabo me envolvendo muito com questões de fantasia, ou até mesmo no futuro falar sobre jogos. Enfim, nós vamos comentar sobre o paradoxo da magia, e como ela, querendo ou não, acabou sendo muito generalizada e se tornando muito genérica. Inclusive dando alguns exemplos e algumas ideias de como você pode querer fazer o seu sistema ser menos genérico, ou como o seu universo, seja literário ou não, também seja diferente do seu sistema de magia de outros, ou que deixe um pouco mais evidente que ele não é igual. Mas antes da gente comentar, por favor, eu peço que você deixe o like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Vamos aumentar ainda mais o escopo do canal e daqui a pouco estamos batendo os 350 inscritos. E eu pretendo fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então se vocês quiserem fazer comentários ou algum questionamento, eu vou deixar tanto um post quanto um comentário fixado para que vocês mandem suas perguntas, que elas serão selecionadas e aí poderão entrar para o vídeo. Além do mais, eu tenho uma rede social, no caso Twitter. Então se você quiser ter alguma conversa, mandar figurinha ou coisa do tipo, você pode mandar comigo. Agora, se você for me encher o saco, depois de tudo isso, que começamos mais um vídeo para falar sobre esse paradoxo da magia em qualquer universo de fantasia. Se eu falasse pra você um título de qualquer universo de fantasia, você saberia me descrever qual é o seu tipo de magia? Existe a etimologia arcana criada dentro da comunidade de RPG, especialmente, e dos universos literários, que são o Software e o Hard Magic. Essa etimologia acabou surgindo graças ao escritor Brandon Sanderson, escritor das séries O Caminho dos Reis e Mistborn, além de outros mais. Inclusive, o seu universo literário já acabou sendo canonizado em um RPG, o Cosmere RPG. Mas esse não é o assunto do vídeo. O detalhe principal é, ele criou uma termologia. Um desses termos, no caso, se chama de Soft Magic, ou magia suave, como eu chamarei daqui em diante. Magias suaves, elas são muito conhecidas por serem as magias que não apresentam tantas explicações e que possuem mais o detalhe de maravilhar o leitor ou o jogador. E dois universos que possuem sistemas de magia suave é o anime e mangá Black Clover e o universo literário de Senhor dos Anéis. Já tá ficando um pouco clichê ficar comentando de Senhor dos Anéis. Então eu vou ir mais para o lado de Black Clover. As magias no universo de Black Clover, elas são extremamente simples. Você, depois de uma certa idade, acaba recebendo um grimório e você é capaz de realizar magias com ela. E as magias sempre são tipos específicos que nunca são extremamente profundos. São magias muito diretas, não há aprofundamento. Então você é um mago de luz, você vai usar um grimório de luz. Você tem aptidão para magias da natureza, você vai ser um cara que utilizará magias da natureza, magias das sombras e assim sucessivamente. Não há aprofundamento, elas são simples e diretas, diferente das Hard Magic, que vamos nomear como magias complexas. De forma resumida, magias complexas possuem o trabalho de apresentar poderes com limitações, e com elas acabam trazendo também muitos detalhes que possuem grande profundidade e problemas que precisam ser resolvidos de uma maneira mais aprofundada e inteligente por parte do escritor, do game design e por assim sucessivamente. O exemplo que eu posso dar da forma mais genérica e óbvia possível é Hunter x Hunter, mas existem outros universos. O próprio universo de Mistborn, do Brandon Sanderson, ele é assim, apesar de eu nunca ter lido e está na minha lista, mas é um universo que possui um sistema mágico muito mais complexo. No caso, o exemplo que vamos dar é o universo de Full Metal Alchemist. Lá, existe a lei da troca equivalente, ou seja, que para criar algo, precisa sacrificar algo de valor equivalente, e assim, todos precisam realizar uma troca, ou seja, todos têm que estar em igual parâmetro, e ainda por cima, diagramas, ou seja, círculos de transmutação e conhecimentos em química, anatomia e matéria são necessários para a realização de poderes em Fullmetal, e ainda por cima, existe consequências e restrições, ou seja, existem coisas que podem nunca ser transmutáveis e existem regras que são tabus que impedem você ou alguém de querer realizar uma transmutação que vai acabar dando crime para você, que no caso seria a transmutação humana.
Além disso, as regras no Hard Magic, elas precisam fazer sentido para o público que está consumindo. Então você, ao entender as bases da magia, você sabe como ela vai ser aplicada. Isso tudo, no caso, é um parâmetro para universos literários, mas você também pode acabar aplicando outros conceitos a mais, como magias mais específicas ou mais genéricas dentro também de um diâmetro entre hard e soft. Ou seja, o sistema de magia pode ser tanto complexo e genérico, quanto um complexo único, com poderes específicos entre eles. Mas agora vamos comentar sobre sistemas genéricos de magia que você pode ter visto em qualquer outro universo literário, fantástico e por assim vai. Sistemas de magias de mana são os mais tradicionais possíveis, basicamente presente em todo e qualquer tipo de obra. No caso, dando o exemplo de Dragon Age e Final Fantasy. É uma magia onde o conjurador ele possui uma espécie de barra ou uma quantidade numérica de mana que acaba sendo combustível para o lançamento de feitiços. E ele acaba sendo muito genérico nessa questão, porque é um fator muito simples de se entender, mas não há muita criatividade dentro. Existe a magia do estilo vanciano, que no caso são slots de magia muito populares em D&D, onde o mago ele tem que preparar os feitiços pela manhã ou memorizá-los para assim gastá-los durante o decorrer do dia. Apesar de ser muito funcional, ele soa muito artificial e sem uma conexão orgânica com a magia. É como se fosse uma espécie de limitador. Existe a magia elemental, que é muito conhecida por conta de Avatar e outros universos, mas ele é uma magia que basicamente reproduz os elementos básicos e são previsíveis. Embora ela seja intuitiva, ela é muito repetitiva, porque ela já perdeu impacto. Você já viu muitas e muitas obras que usam ela ou que ao menos possuem magias elementais também dentro das histórias desses universos. Existe também aqueles que usam runas ou magias de palavras antigas. Um exemplo clássico é Harry Potter, onde o mago pronuncia as palavras mágicas específicas para cada feitiço. A crítica nesse caso acaba virando como se fosse uma lista de atalhos de teclado para magias diferentes, sem explorar algum mistério ou consequência dessas magias para o próprio usuário. E por fim, existem as magias concedidas por deuses, a magia divina, que é muito usada por clérigos ou por outros universos literários, onde o personagem basicamente recebe poderes vindo de uma divindade ou da sua própria fé. A crítica vem muito por se tratar como o mesmo feitiço, só que com outro nome. Não há muito peso narrativo ou uma espécie de pacto entre a religião e o pacto que o seu devoto teve com Deus. Mas perceba um detalhe, por conta desses sistemas serem populares, justamente porque são fáceis de se entender e aplicar, eles ao mesmo tempo acabam, por sendo os mais usados, acabam deixando a magia apenas como uma coisa técnica, e isso a torna um paradoxo. Como buscar essa imersão da magia dando um ar de mistério, do sobrenatural, um perigo constante que, querendo ou não, nós humanos tivemos quando antes da ciência se tornar o fenômeno que ela é, como ela tornar isso e deixá-la menos técnica, mais quadrada, que acaba deixando ela apenas como um ar de existimos apenas para dar arte visual para o espectador. Não é uma regra. Existem algumas boas práticas que você pode tentar aplicar para os seus universos literários, fantásticos, etc., de fantasia nos conceitos mágicos. Primeiro exemplo seria consequências narrativas. Vamos dar um exemplo. Você vai lá usar sua magia para envelhecer o alvo, só que quando você lança essa magia, atrai espíritos e assim acaba trazendo uma espécie de aura pesada em todo o combate. É um exemplo simples de como você pode trazer consequências para as magias que são aplicadas. Outro exemplo, algumas mecânicas mais únicas que tratam um pouco mais de diferença. Um exemplo, uma magia que depende das fases da lua, de sacrifícios ou até mesmo da memória das pessoas que o conjurador tomou. Outro, por exemplo, é trazer um mistério e imprevisibilidade com essa questão. Nem tudo pode ser explicado com regras rígidas, então pode existir uma magia ou outra que, por uma questão de imersão, ela é muito poderosa e caso acabe dando com algum efeito colateral em falhá-la, você acaba causando uma grande catástrofe. Existe também magias com integrações culturais, ou seja, magia que reflete o que há com o mundo. Uma civilização desértica, por exemplo, ela usa magias que giram em torno da areia, que fazem miragens, ventos secos e assim sucessivamente. Isso para outras nações. Claro, o Avatar já fez isso, mas você pode tentar mudar, fazer uma questão ou outra ser diferente, ou usar algum elemento diferente da magia para aplicar. Uma cidade ou um reino que utiliza um espelho para viver, não precisando das coisas de fora, e outros mais que você pode acabar dando ideia.
E para finalizar, criar restrições mais criativas ou restrições que demandam mais especificidades. Um exemplo, magos só podem usar emoções para conjurar, ou magos só podem usar as músicas, notas musicais, e assim sucessivamente. Vai muito do interesse do que você quer para quebrar um pouco mais de como magias são muito genéricas para universos consistentes e tentar uni-los e impedir esse paradoxo. Bom, é isso que eu tenho para comentar. Eu espero que vocês acabem gostando do que foi comentado. Fiquem à vontade para dar suas críticas ou seus comentários, ideias que vocês têm para magias ou para histórias que vocês têm. Inclusive, reforçando, para o especial de 350 inscritos, eu vou deixar o comentário fixado e um post na aba da comunidade aqui do canal para que vocês façam perguntas. E não se preocupe, Carlos Miracato, eu deixei salvo o seu comentário. Não esqueci de você. Enfim, é isso que tem para comentar hoje. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixa o like, se inscreva e caso você queira, compartilhe suas opiniões aqui nos comentários.